Ótimo nós termos tido este ponto de encontro. Hoje de manhã estivemos na Avelã Brotero, toda a manhã, não houve lá, ou pelo menos muitas aulas não chegaram a acontecer, porque começámos numa reunião às 9, estavam colegas, alguns também de outras escolas, pudemos estar ali também a conversar muito sobre os motivos desta luta dos professores, tivemos já ali muitos colegas ali à porta, mas era importante aqui agora também nos juntarmos, colegas de algumas escolas que vieram até aqui, para podermos também dar este sinal de uma unidade que nós construímos e que queremos continuar a mantê-la, porque, na verdade, a união é importante e reforça esta luta pela nossa profissão. E não temos problema nenhum de dizer isso, porque ainda agora estávamos aqui a fazer contas. Estamos em unidade 8 organizações, desde o dia 2 de novembro, 9 desde o dia 16 de janeiro, e a ideia que há é que cada vez mais possamos também convergir, ter connosco ainda aqueles que até agora não foi possível, porque os professores estão unidos, todos estão unidos, porque não também as suas organizações. Dizer o seguinte: na última reunião no Ministério da Educação, quando estávamos a sair da reunião, aliás, foi no dia em que o Ministro esteve no fórum da TSF de manhã, o Sr. Ministro disse-nos que reconhecia que era legítima e justa a reivindicação dos professores de lhes ser contado o tempo de serviço que cumpriram. Eu acho que uma afirmação destas só pode ser feita por um de dois motivos. Ou por hipocrisia, porque na verdade se acha isso, mas depois nada faz para contar, isto é hipócrita, ou então vem confirmar que uma vez mais temos um Ministro da Educação no Governo cujo peso político é muito pequeno, vale muito pouco, até tem aquela opinião, mas depois não tem capacidade para levar o Governo a resolver o problema. E o problema é um problema grave, já aqui se disse. O documento que nos foi apresentado não recupera um único dia dos 6 anos, 6 meses e 23 dias que as pessoas tiveram que estar à espera para progredir em congelamento. E o problema não é só, dissemos hoje, do salário imediato. Neste momento devia ganhar-se 2 escalões acima, 3 escalões acima. Não é só da discriminação dentro da função pública ou até em relação aos colegas da Madeira dos Açores. Não. É que com os salários que as pessoas hoje têm por não progredirem na carreira, isto vai ter um impacto brutal nas pensões de aposentação e, como nós costumamos dizer, quando lá chegarem, muitos dos colegas a quem ainda faltam 15, 20 anos para a aposentação vão ter pensões que provavelmente não dão para pagar um lar, porque na verdade o desgaste que é feito à pensão de aposentação por conta de um salário, primeiro, em que o professor não atingirá o topo da carreira, e em segundo lugar, por descontos que correspondem não ao que a pessoa deveria descontar de acordo com o seu salário, mas bem abaixo disso, isto tem um impacto futuro que pode ser muito complicado. Ainda mais quando nós não sabemos até quando é que eles vão ou não vão alterar a própria fórmula de aposentação, de cálculo da pensão. Portanto, esta é uma luta não só por agora, não só pelo que é justo, não só pela carreira e pelo nosso enquadramento correto na carreira, mas também a pensar naquilo que no futuro vai ser, na nossa velhice, quando já não pudermos trabalhar, porque um jovem pode ainda fazer outras coisas, na velhice já é mais difícil, que nós vamos ter de resolver. E esse problema tem que ser resolvido desde já, precisamente permitindo que as pessoas consigam estar com um salário correspondente ao seu tempo de serviço. Nós pedimos a negociação suplementar ao Ministério da Educação, estamos à espera de resposta de quando é que vai ser a data dessa reunião, porque ainda não foi marcada, não é para irmos pôr mais uma vírgula ou mais uma palavrinha lá no documento. É porque há uma proposta que estes sindicatos apresentaram no dia 13 de março ao Ministro da Educação e que até hoje não teve resposta. Uma proposta de abertura para uma negociação da recuperação do tempo de serviço em 3 anos, os anos da legislatura, com dispensa não de alguns, mas de todos os professores das vagas e a recuperação do tempo perdido nas listas. A nossa disponibilidade, já o dissemos, a nossa disponibilidade é total para discutirmos um faseamento, é completamente inexistente para discutirmos um roubo de um dia
que seja do tempo que os professores trabalharam. Os professores trabalharam 3.411 dias. Estão-nos a roubar 2.393 dias. Isto é inadmissível. E enquanto houver um dia de trabalho, seja de quem for, de um professor que não lhe foi contado, nós não iremos deixar de lutar. Porque esta é uma luta absolutamente justa, é uma luta pelo tempo trabalhado e a não contagem é também a desvalorização do trabalho de cada um. De um trabalho feito num tempo bem difícil. Num tempo onde não houve só congelamento das progressões, em que houve cortes nos salários até 10%, em que houve cortes de subsídio de Natal e cortes de subsídio de férias, em que houve cortes de dias de feriado, que depois foi uma luta forte para conseguirmos recuperar muitos dessas, para conseguirmos voltar a ter muitas das perdas que tivemos naquele período. E portanto, falta isto. E não é verdade, como diz o Ministério, que nas outras profissões da função pública também não foi recuperado, e isso é que é o problema, porque depois dava uma despesa muito alta, muito elevada. Não é verdade. Só não foi recuperado o tempo de serviço nas carreiras, onde é o tempo de serviço e não os pontos que determinam a mudança de escalão. Somos nós, os militares e os polícias. Porque nas outras profissões, dentro da função pública e carreiras, o tempo de serviço transforma-se em pontos. E em algumas delas, justamente, e portanto com justiça, muitos desses pontos foram bonificados. No caso dos enfermeiros, com justiça, os 10 anos entre 2004 e 2014 foram bonificados em 50%. E foram bem bonificados. Mas o tempo foi contado. E, portanto, o tempo dos professores também tem de ser contado. Porque os professores não deixaram de trabalhar naquele período, não deixaram de trabalhar no tempo dos confinamentos, em que muito difícil foi tentar acompanhar todos os alunos, e depois o prémio que têm é este, que é ficarem para trás, que é não serem enquadrados, neste caso não terem o mesmo tratamento que têm outros trabalhadores dentro da função pública, e bem, ou que têm os nossos colegas na Madeira e nos Açores. Já aqui se falou dos concursos. Vamos ver, esperamos para saber a decisão do Presidente da República. Ele, na Ova Beja, que como eu hoje disse é um sítio adequado para falar de professores, foi lá dizer que iria talvez promulgar o diploma de concursos. A questão aqui não é não promulgar e, portanto, não vinculam os 8.300. Vinculam sempre. Porque a vinculação dos 8.300 professores para além da norma travão é uma obrigação a que o Governo está sujeito por determinação da Comissão Europeia. Não é uma coisa que o Governo decidiu porque tem boa consciência de a precariedade tem que se resolver. Não. E eles estão obrigados a fazê-lo. E se não houver uma norma dinâmica no âmbito do diploma de concursos, tem de haver um concurso extraordinário de vinculação para permitir a vinculação destes colegas. Portanto, a questão dos 8.300, a vinculação dos 8.300 não é posta em causa por não haver um diploma de concurso agora promulgado. E quanto ao resto, todo o resto do diploma de concursos é só para entrar no ano que vem. Portanto, se não houver promulgação e houver renegociação, nós poderemos eliminar alguns dos aspectos negativos, ultrapassagens, por exemplo, na vinculação, na mobilidade interna, nos horários zero, que hoje aquele diploma, tal como está, o permite. Já aqui se falou da mobilidade por doença, da monodocência, pode-se falar das técnicas especiais, podemos aqui falar de um conjunto de problemas a que nunca foram dadas respostas por este Ministério. É inacreditável como com a quantidade de problemas que existem para resolver na educação, que existem para resolver nos professores, que nós tenhamos um Governo que passa mais tempo a tentar resolver as galambices, as trafolhices, as aldrabices que no seu Governo vão acontecendo, do que em resolver os problemas dos portugueses e, em particular, também os problemas dos professores e daqueles que trabalham, porque, na verdade, nós temos necessidade de rapidamente resolvermos estes problemas que estão a desvalorizar a profissão. E por uma razão simples, porque um dia destes não há professores.
Um dia destes não há professores, eles sabem isso, eles sabem que este ano há 30 mil alunos que não têm os professores todos, porque têm um número, como nunca tiveram, de diplomados que não são docentes, que escolheram outra profissão, mas agora vieram dar aulas para disfarçar o problema da falta de professores. Este não é o caminho, pelo menos se queremos que a educação tenha qualidade e que a escola pública tenha professores qualificados. Vamos continuar a lutar? Sim. Esta semana vamos terminar, hoje aqui em Coimbra e amanhã em Castelo Branco. Para a semana continuaremos as greves distritais, em Bragança, em Braga, em Beja, em Lisboa. E depois, e em Aveiro, claro, eu sabia, era só para ver se vocês estavam atentos, porque eu estava aqui a ouvir uma barulheira à conversa e era para ver se havia malta a ouvir. Mas havia Aveiro, exatamente, e acabamos em Lisboa. Portanto, aquilo que nós iremos fazer a seguir, e já o dissemos, há um dia com um forte simbolismo para os professores, que é o dia 6/6/23. Até calha bem estarmos neste ano. É o dia dos 6 anos, 6 meses e 23 dias. E temos dito que este vai ser um dia histórico por uma de duas razões. O histórico, porque eu estou convencido que em 6/6/23, havendo uma greve que vai haver de dia todo, e porque em relação aos serviços mínimos, as coisas começam a tomar outro sentido, com respostas, não é só dos colégios arbitrais, é das próprias instâncias judiciais a considerarem ilegais os serviços mínimos que tivemos, por exemplo, em 2 e 3 de março. Apesar disso, há diretores que, enfim, o respeito que têm pelos direitos sindicais e os direitos e a liberdade sindical dos professores são extraordinários. Houve diretores que marcaram faltas injustificadas a colegas que fizeram greve em 17 de março. É claro que vão ter de repor porque não havia serviços mínimos para aquela greve. Mas mais, há 2 diretores de 2 escolas de Portimão, daquelas que apareciam como as escolas da Revolução quase, as escolas ali que fechavam durante meses, etc., que a colegas que fizeram greve no dia 17 de março, esses revolucionários diretores, Escola Poeta António Aleixo e Escola Silvio Schule, andem para trás tempo e descobrem quem esses senhores diretores foram na execução de algumas daquelas greves da forma selvagem como o fizeram e instauraram processos disciplinares aos professores que fizeram greve no dia 17 de março. Isto é, na verdade, uma coisa absolutamente extraordinária, como, chegando a determinado ponto, há senhores diretores que não são capazes de despir o facto de meros capatazes de um ministro, de empregados de um sistema, e caem em cima dos colegas, daqueles a quem eles depois vêm dizer: atenção que eu também sou colega, não deve ser nosso, há de ser do ministro, há de ser dessa gente, porque na verdade é inadmissível que neste momento haja quem, por ter feito greve na função pública, numa greve sem serviços mínimos, esteja com processos disciplinares. Nestas 2 escolas, Poeta António Aleixo e Silvio Schule, que todos nos lembramos bem do que lá aconteceu. Dizer que vamos continuar a lutar. 6/6/23, dissemos nós ao Ministro da Educação, vai ser um dia com história. Ou história, porque vai ser, estou convencido que não há nenhum professor que deixe de fazer greve nesse dia. Teremos uma grande manifestação no Porto às 10h30 e outra em Lisboa às 15h30, mas porque é possível, nesse dia, queira assim o Governo, pôr cobro a esta luta que não vai parar. E seria simbólico e importante, em 6/6/23, o Governo estar disponível para assumir o compromisso negocial de recuperar os 6 anos, os 6 meses e 23 dias, de dispensar todos e não só alguns professores das vagas e de recuperar o tempo que aos professores foi retirado nas listas à espera de vaga. É uma oportunidade que o Governo tem de poder dar resposta a esta justa reivindicação dos professores. Sabemos que o Dr. António Costa deve ter um problema qualquer de orgulho que não quer ferir, porque completaram-se ontem 4 anos, que o Dr. António Costa veio dizer às 5h15 da tarde ao país
que se contarem o tempo de serviço aos professores, o Governo demite-se. Já tinha dito em 2 de julho de 2018 que era o tempo de serviço ou as obras do IP3. Em 3 de maio de 2019 veio dizer que era o tempo de serviço ou a demissão do Governo. Na verdade, o Dr. António Costa parece ser um homem de pouca palavra, porque nem o tempo de serviço, nem o IP3 e nem sequer a demissão do Galamba ele deixou, quanto mais do seu Governo. Portanto, nós aquilo que temos aqui é de continuar a lutar. Vamos lutar depois do 6 de 6 de 23 e neste momento estamos já a fazer o trabalho jurídico com os advogados, se necessário for. Esperamos bem que não seja, mas não teremos nenhum problema se for, que esta luta, passando dessa data, se estenda ao período de avaliações finais, se estenda ao período de exames. Se não puder ser à realização de exames por serviços mínimos, talvez possa ser à correção dos exames, porque aí já não é a realização do exame. Estamos neste momento a fazer essa apreciação. No meio disto tudo, estamos também a pensar como levar de norte a sul ao país inteiro esta luta dos professores e estamos neste momento a organizar uma caravana que venha de Chaves até Faro com professores, não com os mesmos todo o tempo, porque isso não seria fácil, mas há já colegas motares, colegas de bicicleta, colegas de carro disponíveis para passarmos nas escolas das localidades da Estrada Nacional 2 e corrermos o país de Chaves a Faro, o país de norte a sul, levando uma luta dos professores para dizer ao país inteiro que nós não vamos parar. E nós não podemos parar, a não ser que um dia entendamos estar satisfeitos com aquilo que temos e não podemos estar. Portanto, colegas, hoje foi mais um dia de luta, amanhã será outro, vamos continuar até ao final deste ano, no próximo ano se for necessário, porque aquilo que é nosso, e se é nosso ninguém nos tira, e o tempo de serviço é dos professores. E portanto, obrigado aos colegas que aqui estão, a luta continua mesmo, porque a luta não pode parar e nós quando dizemos não paramos, não podemos dizer isso apenas da boca para fora, temos que dizer isso porque não podemos parar.